Olá, meu amigo, meu irmão, estamos reunidos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós temos como tema da semana, do pó às estrelas, e temos no tema de quarta-feira, o livro selado. Esse é o tema de hoje. E para começarmos, vamos, antes de ler a Palavra de Deus, só lembrar de três coisinhas. Primeiro, de você se inscrever. Vai lá no meu canal, aperta aí aquele escrito em azul, que é o link, aperta ele, vai lá no canal e clique no inscrever-se que está de vermelho do seu lado direito. Lá vai abrir 3 sininhos, você põe todas. Assim, todas as notificações que eu colocar você vai receber. Você vai ter aí a opção de estudar toda a lição todos os dias e também de ouvir as meditações. Hoje eu vou colocar uma meditação para você, hoje bem à noitezinha, tá bom? Então eu estou fazendo mais cedo agora o estudo da lição, para que à noite eu coloque uma meditação. Também eu quero te lembrar que sexta-feira à noite nós teremos uma live às 19 horas. Você não pode perder, faça o seu culto de pôr do sol e depois logo em seguida nós teremos uma live da lição da Escola Sabatina, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, ou se quiser comentar alguma coisa, e eu também vou dar para as pessoas que estiverem assistindo, através de alguma pergunta, de alguma questão, aí eu vou elaborar ainda um CD de música, tá bom? E por último, eu quero lembrar que se você tiver alguma pergunta que você já queira fazer, você pode estar escrevendo nos comentários. Quando você acessar e assistir esse vídeo, logo em seguida você pode estar tecendo algum comentário, pode estar fazendo alguma pergunta, ok? Bom, muito bem. Vamos ler agora o livro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Ele diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Outro texto aqui importante é o de João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Então, dois textos importantes. Primeiro, é o de Daniel falando o quê? Para Daniel encerrar o livro, terminar o livro, que Deus selaria, fecharia esse livro até o tempo do fim. Existiria um tempo chamado tempo do fim, antes da volta de Jesus. E ele disse que nesse tempo chamado fim, muitas pessoas estudariam a palavra de Deus, o saber se multiplicaria, a bênção do Espírito Santo e os estudiosos, os sábios, os entendidos porque são sábios por quê? Porque estudaram a palavra de Deus. Esses daí descobririam agora o que significa este livro. Bom, já vou entrar nisso agora. Vamos lá. E João fala o quê? João diz assim, o próprio Jesus disse, olha, eu digo com antecedência o que vai acontecer, para que quando aconteça, vocês creiam em tudo aquilo que eu disse. Então, ou seja, isso daqui é profecia. Daniel é um livro profético. Daniel mostra que Deus ele não adivinha, Deus sabe o que vai acontecer. Muito bem, vamos lá. Então nós estamos falando aqui sobre o selamento do livro de Daniel. Deus disse o quê? Daniel, termina agora de escrever o livro, encerra as palavras, você escreve tudo bonitinho, encerra ela, termina, porque eu vou selar esse livro. O que é um livro selado? É um livro fechado, é um livro que as pessoas podem ler e não vão entender. Muitas pessoas dizem que o livro do Apocalipse é um livro selado. É verdade? Não, não é verdade. Se você for logo no capítulo 1, verso 1, você vai ver que o livro do Apocalipse é revelação de Deus. Então não é um livro fechado, não é um livro selado.
Agora, o livro de Daniel, principalmente aqui a parte profética, não a histórica, mas mais a parte profética, seria uma parte selada, fechada. Mas por quê? Talvez você pergunte, mas pastor, por que que Deus ele fechou, ele selou esse livro? Qual foi o objetivo? Qual foi o intuito? Bom, então eu vou te explicar uma coisa. O que Deus tinha aqui para o seu povo não era para o povo daquela época. O que Deus tinha escrito nesse livro era para mim e para você. O próprio Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele disse que nós deveríamos estudar o livro de Daniel. Mas por quê? Porque as profecias do livro de Daniel, o conhecimento desse livro foi escrito especialmente para a minha era, para a sua era. É para nós que esse livro foi escrito, por isso que ele tem que ser estudado por nós mais do que os outros lá no passado estudaram. Por isso que você precisa se dedicar ao estudo desse livro. Se você ainda não entende, você precisa entender. Nós tivemos aqui um trimestre inteiro de estudo. Mas é claro, às vezes, algumas coisas ficam para trás e a gente não entende. Mas não desista. Já foi um incentivo grande esse trimestre o estudo do livro de Daniel. Agora você não pode parar. Você tem que pegar gosto por esse livro, amor, porque Deus escreveu ele especificamente para você hoje. Bom, vamos continuar aqui. Então nós vimos que o livro de Daniel, ele foi fechado, ele foi selado. Mas o texto diz que ele foi fechado e selado bom, se é até alguma data. Que data é essa? O texto diz até o tempo do fim. Então, olha, segundo as profecias bíblicas, você vai ver que o tempo do fim, ele começa em 1798, não é 1844. Algumas pessoas confundem aqui as datas. 1844 é uma outra profecia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, já estudada por nós, mas não é essa profecia aí. Lá começa o juízo investigativo, não é isso. É 1260 dias, que termina em 1798. A partir disso e a partir daqueles sinais que Jesus predisse, escurecimento do sol, queda das estrelas, etc. A partir destes sinais aí, começaria o tempo do fim e a gente data ele pela profecia em 1798. Então, a partir desse chamado tempo do fim, que começou lá em 1798, a partir de lá, esse livro seria entendido, estudado e entendido. Bom, aqui fala que o saber se multiplicaria. Então, para Daniel, ele disse assim para Daniel, olha, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim, porque o saber se multiplicará. Muitos o esquadrinharão, estudarão, e o saber se multiplicará. Algumas pessoas falam que o saber, o conhecimento seria o tecnológico. Bom, isso pode ser usado como aplicação, mas a exegese do texto não diz isso. A exegese do texto é que o que se multiplicaria é o conhecimento a respeito do livro de Daniel. É isso que se multiplicaria, é esse saber, é esse conhecimento, ok? Então você pode até aplicar para a tecnologia, para os conhecimentos médicos, etc. Tudo bem, não tem problema. Só que a interpretação primária desse texto se refere ao livro de Daniel, que não se tinha conhecimento amplo antes e agora se tem. Bom, quem começou a estudar um pouquinho antes da Reforma, algumas pessoas já estudavam o livro de Daniel na Reforma, naquele período de Reforma, mais ou menos ali no século XVII, por ali, XVI, na época da Reforma de Lutero, Wycliffe, Hus, esses grandes homens, esses grandes heróis da fé,
eles estudaram o livro de Daniel. E algumas coisinhas eles começaram já a ter algum vislumbre, mas havia assim ainda muitas coisas que eles não conheciam. Por exemplo, sobre a purificação do santuário, sobre o juízo, a identidade e a obra do chifre pequeno, sobre a profecia no seu todo. Então são coisas que só começaram a ser esclarecidas de forma assim bem clara a partir de 1798. Para você gravar essa data é só se arredondar para 1800, 2 anos depois é 1800. Então a partir de lá para cá, ou seja, fazem 222 anos que de uma forma especial Deus derramou luz sobre este livro. Olha, só 200 anos, meus queridos. Então é pra gente mesmo, é pra mim, é pra você. E aí grandes homens começaram a estudar a Bíblia e perceberam através dessas profecias que Jesus estava prestes a voltar. E olha só, Apocalipse 14, verso 6 começou a se cumprir. Quer ver? Eu vou ler para você. Está escrito assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo, olha o dito aqui, dizendo que esse anjo tinha uma mensagem para todo o planeta, né? Cada nação, tribo, língua, povo, dizendo que, em grande voz, ou seja, para que todos ouvissem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, a hora do seu juízo, o juízo de Deus. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, olha só, desculpem, Deus, ele, através do estudo do livro de Daniel, ele traz à luz que o juízo de Deus estaria prestes a começar. Que juízo? O juízo investigativo. O juízo na Bíblia ele é dividido em 3 partes: investigativo, comprobatório e executivo. Então a primeira parte do juízo começaria, a mensagem era essa. E quem foi que deu essa mensagem aqui? Bom, os estudiosos da palavra de Deus, eles começaram a entender a palavra de Deus para dar o sonido certo. Só que, antes deles proclamarem esse juízo aqui, eles começaram a proclamar a volta de Jesus Cristo. E a volta de Jesus, ela foi proclamada em todos os lugares. Olha só para você ter ciência. Na Inglaterra tiveram vários pregadores, não foi um só. Agora, no Oriente Médio, Joseph Wolff foi um dos que pregou sobre a volta de Jesus. Manuel Lacunza foi aqui na nossa América, na América do Sul. E na América do Norte, nos Estados Unidos, Guilherme Miller, que você tanto já ouviu dizer ou falar. Então veja bem, a volta de Jesus começou a ser pregada pelo incentivo do estudo do livro de Daniel, das profecias, dos acontecimentos. Você viu que no livro de Daniel fala muito sobre a volta de Jesus. Na verdade, todos os acontecimentos apontam para o evento máximo, e o evento máximo é a volta de Jesus. Então veja bem, meus queridos, o livro foi selado. Ele foi selado, é verdade. Só que Deus determinou uma época, a época que mais precisaria desse livro, ele seria revelado, aberto. E isso aconteceu há aproximadamente 200 anos atrás. Então, Deus deseja que você e eu estudemos com afinco esse livro. Ele foi preparado para mim e para você. A partir de 1800 aproximadamente, esse estudo se aprofundou, as pessoas foram iluminadas pelo Espírito Santo e hoje nós somos beneficiados por essa luz maravilhosa, a luz da profecia de Deus no livro de Daniel. Então eu quero dizer para você que Deus te ama tanto, mas tanto, que Deus falou as coisas que iriam acontecer antes delas acontecerem
por amor a ti, para que você tenha segurança na sua palavra. Olha como Deus nos ama. Ele já nos mostra o que vai acontecer no futuro, antes mesmo que aconteça, para que a gente tenha o conforto, a paz de descansar em suas mãos. Por isso que as tempestades do presente, elas não devem nos apavorar. Por quê? Porque nós podemos descansar no cuidado de Deus. Se nós olharmos como Deus tem nos guiado através do passado, todas as vezes que Deus, com a sua mão poderosa, livrou o seu povo, cuidou da sua igreja, se nós meditarmos nisso, não há motivos para temermos o que está diante de nós. E o livro de Daniel é uma prova disso. Deus está me conduzindo. Deus está te conduzindo. Não tenha medo. Se entregue nas mãos de Deus. E Ele vai continuar te conduzindo até o encontro com Ele nas nuvens dos céus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, coloque a fé no nosso coração, que possamos estudar a Tua Palavra, ter um relacionamento íntimo contigo, para que a nossa confiança, a nossa fé em Ti cresça a cada dia. E que as provações do presente, as angústias, as tempestades, elas não nos abalem, pois temos a Ti como nosso Deus, aquele que nos sustenta e aquele que nos dá a paz. Pois a paz não depende do que acontece ao nosso redor, mas depende do Senhor que vive dentro de nós. Que isso seja uma realidade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.